vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor. Boa noite a todos. Meu nome é Débora, né? Eu sou filha de espíritas, então realmente muitos dos rostos que estão aqui já me conhecem desde pequena. Eu venho hoje representando a Fraternidade Espírita Irmãos em Cristo, que é a casa espírita onde eu frequento no Tuporano. E já frequentei aqui no Missionários da Luz, participei dos grupos de estudos aqui e também já participei, né, desde pequenininha do Centro Espírita Operários do Bem, então por isso muitos rostos aqui são bem conhecidos. E sem dúvida alguma, é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Agradeço pelo segundo convite já de estar aqui nessa casa, onde foi também, né, um dos lugares de bastante aprendizado para mim. Eu espero que a reflexão da noite de hoje possa vir trazer um pouquinho de conforto, de consolo, né? E de chamar também a responsabilidade um pouquinho a cada um de nós, porque, né, esse é um dos objetivos da doutrina, né? Eu vou iniciar, o tema da nossa reflexão é caridade material e caridade moral, fazer uma pequena leitura do Evangelho, para que a gente possa dar sequência à reflexão em seguida. Vocês conseguem me ouvir bem aí atrás? No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observadas na terra, todos seriam perfeitos. Nada de ódios, nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai um pouco nisto. Auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houveres feito, para que encontreis ao sair do vosso envoltório terreno um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo o infeliz, estarei, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós, e então qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa do ponto de vista material, e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo infeliz, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, estão não raro muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral.
Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo o que já vos tenho dito. Ao repelires um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes, e ao qual por minha vez tenho agora que implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelires o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Isso também é caridade. Bom, meus irmãos, a nossa reflexão, né, a respeito da caridade material e caridade moral é mais uma troca, né, de algumas experiências que eu tenho certeza que tem muito em comum com o meu dia a dia e com o dia a dia de vocês. Né? Porque quando a gente estuda a doutrina ou quando a gente estuda o Evangelho, a gente tem nesse livro divino um manual, né, de como aplicar, de como vivenciar na nossa prática diária aquilo que a doutrina nos ensina. Né? E se a gente pensar um pouquinho sobre essa caridade material, que a princípio nos parece, né, fácil, né? Quando se pensa em material. O que é a caridade material? Né? É o ato de entregar, de doar, de me desapegar de algo, né? De uma roupa, de um calçado, de um alimento, né? E ofertá-lo, entregá-lo a outrem. E isso é um ato mecânico, muitas vezes muito fácil na sua prática de executar. Né? Mas se a gente traduzir isso para aquilo que o Evangelho na íntegra nos ensina, para aquilo que a doutrina traz na sua essência mais íntima, a gente se percebe, muitas vezes, não praticando, conforme a doutrina nos ensina, a caridade material, que é a mais fácil. Porque, ainda que a gente tenha que apenas fazer esse ato da entrega, a verdadeira caridade, aquela que o Cristo nos ensina através, né, do Evangelho, através da doutrina, ela é uma caridade que não vai fazer com que eu coloque meu irmão, aquele a quem eu aqueço um corpo com uma coberta ou com uma roupa, ou aquele a quem eu sirvo um prato de comida que sacia sua fome, né? Não vai fazer com que eu exponha esse irmão a uma condição de inferioridade. Né? A caridade material não pode permitir que eu me envaideça pela entrega do bem material. Ela não deve permitir que eu me coloque acima desse irmão, né? Que esse irmão que já vem exercitando, né, nessa experiência de faltas, de necessidades materiais, a humildade. Isso já faz parte dessa existência, né, que ele carrega, dessa trajetória que ele tem que enfrentar. Então, quando nós temos a oportunidade, né, que vejamos assim, quando nós temos a oportunidade de exercitar essa caridade material, né, que nós possamos sempre nos lembrar que ela não pode ser um ato mecânico. Né? Não para nós que sabemos, né, todo o sentido, né, moral, o sentido, né, do coração que está ali se dispondo a tirar uma peça de roupa do armário, os trocados do bolso, um alimento, né, porque muitas vezes é muito superficial essa acolhida do corpo que está frio, né, esses pés que são cobertos por um calçado. Mas aquele irmão que recebe de nós o bem material, ele certamente recebe também um conforto, um carinho para a sua alma sofrida, né? Para aquele momento de fragilidade, de vulnerabilidade que ele enfrenta. Então, que nós pensemos nesse exercício da caridade material, já como exercício, né, de interiorizar e aprender a prática da caridade moral, mas que nós não nos esqueçamos, né? Que não é simplesmente humilhar aquele que já se encontra numa situação de humilhação, aquele que já está numa condição de necessidade. Porque o Evangelho mesmo nos disse, né, nós podemos hoje estar menosprezando de alguma forma esse irmão que em outrora foi alguém tão querido nosso, ou possivelmente em alguma situação futura possamos ser nós aqueles, né, que dependemos de uma mão estendida, né, de um prato de sopa, de uma coberta, né? E que nós possamos também fazer esse processo de interiorização dessa reforma íntima que nós viemos tanto buscando na doutrina, né? Sem os nossos julgamentos pessoais. Que eu possa ser capaz de fazer o bem sem olhar a quem. Doar a muda de roupa, independente de que seja para uma família onde o marido bebe, né, gasta dinheiro com bebida, mas não tem dinheiro para botar a comida na mesa, então eu não vou ajudar. São julgamentos, né, tão pequenos para nós cristãos, para nós espíritas,
mas que infelizmente, se nós puxarmos um pouquinho na nossa memória, talvez quantos de nós já não colocamos empecilhos, barreiras para exercitar essa caridade que é tão fácil, que é material, né? Quantos de nós, baseados nos nossos valores, baseados nas nos nossos julgamentos pessoais, e que nem sempre estão certos, né? Deixamos de fazer o bem aos nossos semelhantes, né? E isso que essa ainda é a forma mais fácil de exercitar a caridade, como o Evangelho nos traz. Mas na sua verdadeira função, na sua verdadeira essência, né, ela tem que ter um desprendimento do nosso coração. Tem que ter uma necessidade de que a gente aqueça aquele corpo frio, mas que ao mesmo tempo a nossa intenção seja de aquecer aquele espírito, né? Que talvez em tantos momentos em prece pedia que alguma alma bondosa lhes ajudasse, né? Que alguma alma bondosa pudesse perceber a necessidade daquela família. E aí nós surgimos como instrumentos, né? Tendo a oportunidade de acolher esses irmãos. E aí que a gente possa refletir de que forma que a gente tem usado dessas oportunidades, que nada mais são do que formas de nós podermos exercitar na prática aquilo que o Evangelho nos ensina, né? E isso se trata um pouquinho, né, da caridade moral, que eu acho que já pega um pouquinho em cada um de nós, se a gente traduzir isso para as experiências que a gente tem. Mas a caridade moral, né? Na caridade material eu dou o que eu tenho, e na caridade moral eu dou o que eu sou. E como é que nós estamos? Né? Se nós formos nos olhar hoje internamente, o que é que nós temos para doar ao próximo? Como é que nós estamos intimamente, né? Nessa nossa autoavaliação de que estamos desprendidos dos nossos julgamentos, né? Das nossas impressões pessoais? Será que nós estamos abertos a olhar um pouquinho para o mundo do outro e perceber como a gente pode exercitar essa caridade moral? Num bom dia, num aperto de mão, num abraço, né? Muitas vezes nós passamos pelas pessoas que convivem conosco dentro de casa e não sabemos como elas estão, não conversamos, mal um bom dia, essas correrias da vida de hoje, né? Que nos impõem tantas responsabilidades e às vezes nós esquecemos, né? A gente vem para o centro, a gente se enche de energia, se enche de fraternidade no coração, de conhecimento, e às vezes a gente chega em casa, né, com aquele nosso companheiro, nosso filho, nossa companheira, enfim. E aí a gente nem sequer olha com carinho, nem sequer pergunta como foi o dia, né? Muitas vezes a gente não sabe pelas angústias, pelas tristezas que as pessoas mais próximas a nós estão passando, né? Nós temos as experiências de trabalho, onde certamente, né, cada um com a sua vida, com a sua história, que passam a maior parte do tempo junto de nós. Nós não sabemos nada, muitas vezes, né, do que eles estão vivenciando na sua vida íntima, né, quais as dificuldades que eles têm enfrentado. Talvez não deles, mas de nós deveria partir, né? Nós estamos aprendendo com a doutrina, né? Esse exercício do amor, esse exercício da caridade. Então, talvez aquele que está mais ranzinza, mais fechado, mais afastado, né? Talvez seja alguém que está simplesmente querendo ou precisando de uma acolhida, de um carinho, né? E a caridade material é isso, moral é isso. Né? A gente poder olhar com carinho para o mundo do outro, tocar com carinho o coração do outro. Um bom dia, uma boa tarde, um abraço. Muitas vezes a gente não precisa dizer nada. Muitas vezes a gente só precisa estar ali, né? Tocar no ombro do colega e dizer, estou aqui. Estou vendo que você não está bem, né? Você está mais triste, está mais calado. Muitas vezes o que nós queremos é que as pessoas adivinhem o que nós estamos sentindo. É que as pessoas nos olhem e saibam que nós não estamos bem. Quem de nós nunca passou por isso? Quem de nós nunca quis que um dos nossos familiares, que um dos nossos amigos nos olhassem e entendessem a nossa angústia, o nosso pesar daquele momento? Né? E não é diferente com os nossos semelhantes. E quando a gente, né, tenta traduzir um pouquinho, que parece tão fácil falar de caridade material, caridade moral, mas se a gente traduzir isso para um dia da nossa rotina, por quantas pessoas cada um de nós passou hoje? No trabalho, em casa, na rua, aqui na casa espírita? Será que para todas as pessoas, né, com as quais nós passamos hoje, nós olhamos com ternura, nós olhamos com carinho, nós conseguimos abrir um bom sorriso? Às vezes é só isso que as pessoas precisam, às vezes é só isso que as pessoas esperam, né? Eu falava ontem em Tuporanga sobre uma reflexão lá sobre o suicídio, né? Que é um tema assim espinhoso, é um tema delicado, né? Que infelizmente está tão presente e aguçando tanto a nossa realidade nos dias de hoje, né? E não tem como falar desse tema sem falar de caridade, sem falar do quanto, né, nós podemos exercitar na nossa prática diária
o exercício de olhar para o mundo desses irmãos, né, enquanto eles estão aqui em angústia, em sofrimento, né, são dados que comprovam de que a maioria dos casos de suicídio eles podem ser evitados. Né, as pessoas até consumarem o ato de, né, tentarem contra a própria vida, elas tentam algumas vezes antes. E na sua grande maioria elas também dão sinais antes, de um descontentamento com a vida, de uma dor emocional muito grande, de uma tristeza muito grande, né? A vida se torna um fardo muito pesado para a maioria delas. E infelizmente, quando elas têm esse tipo de ideação, ou quando elas cogitam uma ideia como essa, nem todas têm a fé raciocinada que nós temos a oportunidade de ter através da doutrina espírita. A vida não é mais fácil para nós porque somos espíritas, muito pelo contrário, nós temos bastante desafios. Né? Sabemos que tem dias que a vida também se torna um fardo pesado para nós. Mas nós encontramos nas páginas do Evangelho, né, dentro do que a doutrina nos explica, nos ensina, uma resposta de que o nada não existe. De que matar esse corpo de carne que hoje sofre com as emoções, que sofre com as rotinas da vida, não vai cessar o sofrimento do espírito, da alma. Nós temos esse entendimento, ainda que sejam duros os nossos momentos, os nossos enfrentamentos, e as angústias também batam à nossa porta, nós sabemos que temos que continuar. O nosso fardo não é maior do que nós somos capazes de suportar. E aqueles? E aqueles que também são os nossos próximos, mais próximos, mas que não compactuam da mesma fé que nós, que não conseguem compreender e encontrar uma salvação, né, para aquele momento de angústia, de tristeza. Nesse nosso contexto material, no nosso contexto social tão voltado para o material, né, tão voltado para o supérfluo, onde essas pessoas não conseguem identificar, né, que exista uma solução para o seu sofrimento, e muitas vezes acreditando que existe um nada, de que não existe uma continuação da vida, atentam contra o próprio corpo. E muitos deles estão às vezes convivendo no dia a dia conosco, nos dando diversos sinais de como a vida está difícil, de como seus fardos estão pesados, né? E muitas vezes nós tratamos com indiferença, não temos paciência, né? Não damos a devida atenção. Pode ser um familiar, um colega de trabalho, né? Alguém que nos aborda à rua. Né? Isso tudo no exercício da caridade moral, muitas vezes pode ser evitado. Né? Pode haver ali um acolhimento, pode haver ali uma transmissão, né, de uma boa energia, de um bom fluido, que talvez acalente um pouquinho aquele coração sofrido. E a caridade moral também, meus irmãos, né, de uma forma assim muito simples, ela é possível de ser exercitada no dia a dia, né? Como eu disse, nós passamos por diversas pessoas durante o nosso dia, né? Muitas delas às vezes nos inspiram sentimentos, né, ruins, nos colocam em situações que nos constrangem, porque tem pessoas que são difíceis de lidar, com um temperamento mais altivo, né, pessoas um pouco mais severas, com condutas e formas de agir que vão totalmente contra as nossas. Mas o Evangelho também nos diz que é caridade calar aquele que nos ofende, né, que é caridade ter paciência, ter tolerância, olhar com carinho e com compreensão para aquele que muitas vezes nos ofende, né, e nos coloca numa situação de ira, muitas vezes, que nos coloca à prova sobre como nós estamos preparados ou não para lidar com o nosso semelhante. E aí, se a gente parar para pensar, realmente é bem complexo falar ou trazer para o dia a dia essa questão da caridade. Né, porque a gente se pega errando o dia inteiro, em vários momentos. Esse tema é um tema do qual eu fiz a minha primeira fala pública, foi início do ano já. E eu posso dizer para vocês que cada vez que eu, né, sou convidada a falar a respeito em algum lugar, eu tenho sempre que fazer uma nova preparação, nos dias antes, no dia, e eu sempre penso, meu Deus, vou voltar para o dia de hoje. Em quantos momentos, em quantas situações, né, que às vezes é um tempinho que eu paro no corredor, que é um pouquinho mais de respirar fundo, escutar o outro terminar a frase, tolerância, paciência, né, a gente acaba se pegando na correria do dia a dia e a gente se percebe falhando. Né, e a doutrina ensina tanto. Todos os temas, todas as falas, elas sempre são voltadas para o amor, para a caridade, para o olhar para o mundo do outro. E se a gente parar para pensar, a gente falha tanto ainda, a gente está tão longe de conseguir exercitar e traduzir isso para o nosso dia a dia. E as palavras são tão claras quando a gente lê, quando a gente pronuncia. Mas vivenciar isso é um desafio muito grande, né? Que nos coloca realmente à prova todos os dias dessa busca por essa reforma íntima, por essa busca incessante de nos melhorarmos,
de compreender com carinho o mundo do outro, né? Eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive num conselho do qual eu faço parte, lá em Tuporanga. Nós nos reunimos há cerca de uns 3 meses atrás, mais ou menos, num sábado pela manhã, na pracinha em frente à Matriz, com um grupo de amigos, e nós confeccionamos umas plaquinhas para promover aquele dia, o dia do abraço. Nós confeccionamos placas onde diziam, né, mãos ao alto, se é um abraço, quero um abraço, né, já dei um abraço hoje, posso te dar um abraço? Foi uma experiência, assim, bem importante, assim, que me marcou muito. Eu trouxe também essa fala no outro dia que eu tive aqui, porque eu acho que é uma experiência que vale a pena ser dividida. Eu, assim, me surpreendi muito, né, com as respostas que nós obtivemos, que foram desde pessoas atravessando a rua para não serem abraçadas, né, até aqueles em que a gente ia dar aquele upa apertado, né, com carinho, com vontade, a pessoa ficava com o braço parado, né, assim, as pessoas não estão acostumadas a abraçar, as pessoas não estão acostumadas a serem tocadas, nós não estamos. Isso é caridade e é uma das formas mais fáceis de executá-la, né? Várias pessoas nos diziam, nossa, há quanto tempo eu não dou um abraço, como é bom dar um abraço, né? Ouvi pessoas dizendo com lágrimas nos olhos, era tudo que eu precisava hoje. Me emociono quando eu lembro, pensando nisso, porque se a gente traduzir para um pouquinho que a gente conversou e que a gente tem tempo de pensar aqui hoje, quantas pessoas daquelas que ficaram felizes e se sentiram acolhidas no toque de um carinhoso abraço, tinham talvez em mente naquele dia atentar contra a própria vida? Quantas pessoas naquele dia ou naquele momento pensavam em como a vida está difícil, em como estava um fardo pesado, em como nada fazia mais sentido, e encontrarem um grupo de pessoas estranhas, alheias à sua rotina, pessoas dispostas a, sem olhar como estou vestido, com quem estou, de onde veio, com os braços abertos, né? Querendo me dar um upa, querendo trocar um carinho, uma energia boa. Né? Quantos corações nós conseguimos tocar? E sem dúvida alguma a experiência foi muito maior, muito mais rica, né? Para nós que tivemos a oportunidade de exercitar essa atividade, que foi uma oportunidade bem importante para o nosso crescimento, para a nossa reflexão interior também, de como olhar para o mundo do outro, né? De como se perceber sendo capaz. Não tinha nem um cunho religioso, era um grupo voltado, né, para uma ação social contra as drogas, então era uma dinâmica assim, bem alheia àquilo que a gente estuda, aquilo que eu vivo na doutrina. Mas é caridade, né? Então é uma troca de olhar, né? Me desprender um pouquinho do meu umbigo, das minhas preocupações, do meu mundo pessoal e olhar para o mundo do outro, né? Foi uma experiência que tocou a crianças, tocou a pessoas estranhas, tocou a adultos, né? Pessoas de mais idade, e naquele momento todos éramos iguais. E a gente passa às vezes dias, né? Eu tive esse relato, eu moro sozinha, mas algumas das pessoas que estavam lá comigo disseram, meu Deus, eu não abracei ninguém em casa, né? Nessa semana que passou, aí tem filhos, tem marido, tem mulher, tem... E aí a gente foi pra rua abraçar todo mundo. E aí aquilo que, né, eu falei no início, a gente não está acostumado a pensar na caridade, principalmente moral, né? Como algo que a gente possa vivenciar no dia a dia, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Porque cada uma das pessoas que passam por nós tem o seu mundo individual, tem as suas aflições, tem os seus momentos de angústia e tem sim necessidades muito particulares de que em algum momento alguém nos olhe, alguém nos perceba, né? E nós estamos, na maioria das vezes, esperando que as pessoas nos olhem, que as pessoas nos percebam. E aí a gente fica nessa briga de egos, né, que infelizmente a gente vivencia hoje, e a gente esquece de olhar um pouquinho para o mundo do outro. E com isso nós poderíamos minimizar, poderíamos diminuir, né, o número de doenças, o número de transtornos, de depressões, quem sabe até, sem dúvida alguma, de suicídios, né? E quando eu falo desse tema, eu penso que é uma responsabilidade muito grande para nós, enquanto espíritas, simpatizantes, enfim, porque nós sabemos que não é o acaso que nós estamos aqui, não é o acaso que cada uma das pessoas que cruzam o nosso caminho, né, passam. Então, certamente a gente teria um pouquinho mais a oferecer a cada um deles, a gente poderia oferecer um pouquinho mais, né, esse exercício do abraço, esse exercício do aperto de mão, esse olhar no olho das pessoas, um sorriso, né? Às vezes as pessoas estão tão angustiadas, tão
presas no seu sofrimento, que um simples sorriso, né, uma simples frase direcionada com carinho a ele já é o suficiente para fazer com que ele perceba que alguém o viu, que alguém o notou, né, que ele não está ali à toa. Então, gostaria assim que, né, servisse como um estímulo para cada um de nós. Eu confesso que cada vez que eu preciso pensar, né, sobre falar a respeito disso, eu me policio, me chamo também a responsabilidade de que eu preciso exercitar cada vez mais isso na minha vida também, né? Eu trabalho com pessoas, a gente acha que está sempre fazendo o melhor, mas a gente percebe que a gente se deixa levar pela correria da vida e do dia a dia e a gente acaba ignorando algumas oportunidades que poderiam ser aproveitadas. Então, que a gente possa, a partir de hoje, né, essa semana está se finalizando, voltar para os nossos lares depois, olhar para as pessoas com quem a gente convive, né? E de repente, em algum momento, perguntar como elas estão, né? Conversar com essas pessoas, olhar para os enfrentamentos pessoais que cada um tem, olhar para o mundinho um do outro, né? Para que a gente possa também, com isso, tocar o nosso coração, que a gente não faz só para o outro, né? O que a gente consegue transmitir de carinho, de boas vibrações, né, aos nossos semelhantes, a gente recebe em dobro, né? Naquela experiência do abraço ficou bem evidente. Eu voltei para casa muito bem, né? Foi um recarregar de baterias, porque foi uma doação muito espontânea e muito carinhosa daquilo que nós estávamos dispostos a fazer, e nós recebemos, né, nas pessoas que realmente se rendiam e que, né, também conseguiram devolver carinhosamente aquele afeto, aquele contato. Então isso transmite para a gente força, né, vontade de viver. E faz a gente lembrar que, independente da nossa corrente religiosa, independente, né, do que a gente vivencia no nosso dia a dia, nós precisamos muito uns dos outros, né? E nós vivemos em multidão, né? E a gente passa um pelo outro como se fôssemos todos estranhos, todos alheios, né? E estamos todos muito carentes. Essa é a grande verdade. A maior caridade que nós podemos exercitar, né, nos dias atuais, uns com os outros, aonde nós estivermos, é essa caridade moral, do amor, né, do carinho, do respeito ao nosso semelhante. Então, meus irmãos, né, para finalizar, gostaria só de deixar como reflexão uma frase do Chico Xavier, que é uma frase bem curta, mas que acho de uma importância bem grande, que diz o seguinte: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim cabe a responsabilidade de me tornar cada vez melhor. Né? Então, que nós possamos, enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto pequenos aprendizes daquilo que o Evangelho vem há tanto tempo tentando nos ensinar, né? Que a gente possa se colocar nessa bandeira, né, de que vamos fazer o bem sem olhar a quem, vamos, né, ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compaixão com os nossos irmãos, porque é disso que nós precisamos, né, para nos fortalecer, e é disso que os nossos irmãos com certeza precisam também. Gostaria de agradecer a presença de todos, a acolhida dessa casa, né, muito bom poder estar aqui de novo, e que essa mensagem possa, assim como toca o meu coração e me enche de ânimo para continuar lutando, que possa tocar e acolher os corações de vocês também. Muito obrigada, tenha uma boa noite.